Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, o médico intervencionista da dor André Mansano. Doutor André, prazer tê-lo aqui. Muito prazer. Obrigado pelo convite. O que significa médico intervencionista da dor? Mais próximo, por favor. A medicina intervencionista da dor ela é uma especialidade relativamente nova no Brasil, né? Então, ela visa, através de procedimentos percutâneos, sem cortes, com agulhas, guiados por imagem, ou seja, o raio-x ou ultrassom, realizar diagnósticos precisos da fonte da dor e tratamentos também de forma mais precisa e eficaz. E o World Institute of Pain? Que é? O World Institute of Pain é justamente o instituto mundial que ele versa sobre as diretrizes diagnósticas e de tratamento dessas dores crônicas, né? Então, ele promove treinamentos, congressos e certificações a respeito desses profissionais. Também conosco o veterinário Dr. Rafael Maui. Dr. Rafael, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Zancopé, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Veterinária nunca esteve tão em alta, não é isso? Não, posso dizer assim? Pode-se dizer. Cada Todo vez lugar mais. que a gente anda tem algo direcionado para os pets, o termo virou pet. Virou pet. Né? E ao lado uma clínica veterinária. Exatamente. Acho que isso se dá principalmente ao fato do pet, hoje em dia, ser um membro da família. Então é tratado como tal, então o crescimento não tem como não ter, né, da profissão. Conosco também ginecologista, obstetra, doutora Karina Amar. Pronunciei corretamente? Amar, doutora Karina Amar. Sabia que eu ia errar. Faz parte. Prazer tê-la aqui, Prazer, doutora obrigada pelo convite. É um prazer a gente estar aqui para discutir os assuntos importantes. Também conosco, cirurgião vascular, doutora Natácia Pádua Domingues. Prazer tê-la aqui, doutora Natácia. Prazer, Zancopé, boa tarde. Espero ajudar também aqui no nosso debate de hoje. A senhora integra a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Isso mesmo. É isso. Tem Isso uma mesmo. sigla aqui que eu nem me arrisquei a... Isso. É a sigla mesmo das letras da sociedade. Ok. Olha, doutora Karina Amar, no Brasil nós temos muitas campanhas de combate à DST. Eu nem sei se essas campanhas de combate à DST devem ser tão amplas, tão específicas, mas o que se comenta hoje é que elas perderam a eficácia, seria isso? Eu não diria que perderam eficácia. Eu Que acredito bom. que elas estão bem eficazes, elas são bem prevalentes. O problema é quanto que a população consegue aceitar esse tipo de política, né? Então, no caso, a gente vê tanto da parte das vacinas, quanto da prevenção das DSTs com camisinhas, preservativos, mas é muito mais uma questão da população aceitar as orientações que são dadas, né? No ponto de vista das vacinas, a gente sabe que, hoje em dia, a grande polêmica é se a menina deve ser vacinada ou não, as mães estão com medo por causa de alguns efeitos colaterais. A gente sabe que os efeitos são pequenos, a vacina ela é muito eficaz. A senhora está falando de vacina do De HPV, do isso. HPV. Mas a gente tem que falar em geral, né? Sim. Então, mesmo da hepatite B, que a gente já sabe que a gente tem. Então, tem algumas vacinas que a gente pode prevenir a doença. Então, o paciente ele teria o contato com o vírus ou com a bactéria, mas ele seria imune, então o organismo dele saberia se defender contra o problema. A outra questão de política preventiva é a gente evitar o contágio, né? Mas o contágio dos DSTs é um pouco complicado, porque a gente teria que evitar que as pessoas tivessem relação sexual, né? Isso é um pouco difícil. DST é doença sexualmente transmissível. É que a gente fala tanto de sigla e Isso. vai
ficando automático e a gente esquece o detalhe. Verdade. Né? Então, das doenças sexualmente transmissíveis ou DST, a gente tem uma série de políticas que podem ser feitas para prevenir esses problemas, né? Uma vez que a paciente tenha relação sexual, como prevenir? E mais do que isso, nas campanhas a gente também tem como diagnosticar precocemente para poder fazer um tratamento adequado. Não entenda mal a comparação, mas o Dr. Rafael, como veterinário, nós temos todo ano campanhas de vacinação para os animais de estimação. Não há nenhuma comparação nessas campanhas. Mas o detalhe é o seguinte, todo mundo pega o animalzinho de estimação e leva lá para ser vacinado. Exatamente. Mas no caso das pessoas, né, como conscientizá-las da importância da vacinação? Porque nunca vai acontecer comigo, vai acontecer com o vizinho, comigo não. Esse é o grande problema, né? Achar que nunca vai acontecer com a gente. Então, as vacinas, elas estão aí para justamente prevenir os problemas, prevenir as doenças, né? E é importante que a população entenda que, se lerem mais a respeito, vão saber qual é o benefício de ter essa prevenção. Né? O HPV, por exemplo, que é um dos assuntos que está mais em alta, é a questão de a gente realmente evitar o câncer do colo do útero. Então, que é uma doença ainda muito prevalente, mundialmente falando. Né? E o HPV está disseminado, né, por todo o mundo. Então, a gente fala que 80% da população sexualmente ativa, entre 15 e 55 anos, tiveram ou vão ter o contato com HPV. Então, não necessariamente vão desenvolver a doença, mas ter o contato vão ter. Então, é uma coisa que a gente precisa saber como lidar e como prevenir e tratar quando tiver o problema. Né? Prevenção é uma palavra meio difícil do Brasil, não é? Bastante, bastante. Fácil fazer prevenção aqui, o senhor que é médico intervencionista da dor. Não, infelizmente a nossa população, até a nossa cultura latina, ela não é muito focada em prevenção, né? A gente é focado mais em tratamento depois que o problema acontece, né? Uma questão cultural, acredito eu. Isso é o que a gente mais vê em consultórios mesmo. Os pacientes chegam quando já está no estágio avançado, quando é mais difícil tratar, quando que se tivesse feito toda essa prevenção, toda essa orientação antes, para a gente, para o paciente, seria completamente diferente, mais fácil o tratamento também. Mas quando tem acende a luzinha que eu devo procurar Acho que aí entra a minha parte. Né? Então, a gente fala que, por exemplo, a mulher ela deveria frequentar o ginecologista uma vez por ano. E o ginecologista ele vai ser o clínico geral da mulher. Né? No homem, a gente fala do urologista. Apesar do homem só achar que só precisa ir depois dos 50, ou lá para os 40, ou quando acontece alguma coisa... Eu digo sempre aqui, homem tem 2 médicos na vida. O pediatra e o geriatra. Entre esses, nada. A mulher é fácil para a mulher procurar. Isso que a Karina falou é interessante, né? A mulher tem mais, como ela já vive desde o início da sua vida sexual, indo ao ginecologista, então ela já está acostumada a procurar médico. O homem é muito mais relutante em procurar auxílio médico. Normalmente, e muito frequentemente, é a mulher dele que leva ele no médico. Exatamente. Né? Sim. Exatamente. Isso é comum mesmo. Geralmente... Dessa forma que acontece. O que eu mais vejo é isso. Quando, no meu caso, que eu atendo a maioria dos pacientes de varizes, quando o homem procura, pode ter certeza, ele já chega falando, olha, foi minha mulher que mandou vir aqui te procurar, estou sentindo isso. A maioria dos casos é isso mesmo. Doutor André, o senhor trata de dor, é isso? Dores crônicas. Dores crônicas. E o que é uma dor crônica? Parece simples a pergunta, mas... Essa pergunta é importante. Então, nós temos basicamente 2 tipos de dor aguda e dor crônica. Né? A dor aguda, ela denota, então, uma lesão. Algo está errado no corpo, né? Uma lesão no tecido, por exemplo, um corte, uma queimadura, coisa do tipo. A dor crônica é aquela dor que já dura mais de 3 meses no ano e, usualmente, já não está mais envolvida num processo que aconteceu agora. Então, não necessariamente há algo errado. Quanto tempo? Mais de 3 meses no ano. Né? E há estatísticas... ficar com 3 meses com dor no ano. É insistente. Insistente. E há estatísticas mundiais de que 20% a 30% da população sente dor crônica. Então, é algo muito prevalente. Né? A dor lombar, com certeza, é a principal delas. O que o senhor coloca como dor crônica? Enxaqueca? O senhor falou dor lombar? Isso. Então, por exemplo, as dores crônicas mais comuns atualmente são as dores lombares,
as dores de cabeça e as dores cervicais, né? Então tem um estudo muito Dor interessante. lombar e cervical, eu sou leigo, eu quero saber. O senhor Dor explica. nas costas e dor no pescoço. É. Né? Dor lombar é dor nas costas e dor cervical é dor no pescoço. Tem que falar. Tá Eu certo. sou só curioso, o Tá senhor é certo, entendi. especialista. Então tem um estudo muito interessante, que foi inclusive patrocinado pelo Bill Gates e pela esposa, a fundação deles, que avaliou o impacto de várias doenças em mais de 180 países, no mundo todo, né? Então eles concluíram que as dores lombares, as dores nas costas, são a entidade clínica que mais causa, entre aspas, anos vividos com incapacidade, né? Esse estudo foi feito em 1990 e foi feito agora no ano passado, mostrando que a prevalência, a frequência e a incapacidade causada pelas dores nas costas só aumenta. Então, nós estamos falhando, pelo menos como saúde pública, em prevenir e também em tratar esses pacientes. Mas, doutor André, eu fico imaginando assim, né? Por exemplo, eu tenho uma dor lombar, né? Quanto tempo eu fico com essa dor até que acenda a luzinha que eu devo procurá-lo? Tem uma questão... O senhor falou 3 meses, mas eu estou imaginando alguém 3 meses com dor, né? Mas acontece muito. Então, as dores lombares, as dores nas costas... com analgésico? Vive com analgésico, usualmente aqueles que compram sem receita médica, né? Isso é muito comum, né? Ou vai em algum profissional que é recomendado, não necessariamente médico, que é muito eficaz, inclusive em alguns casos. Mas a gente sabe que as dores nas costas, a grande maioria delas passam. Então, 60% dos pacientes que têm dor nas costas se livram das dores em uma semana, 80% em um mês e 98% se livram em pelo menos um ano. Então, só uma pequena fatia desses pacientes vai continuar com dores por muito tempo. Mas em números absolutos é muita gente, porque é muito frequente a dor nas costas. Mas alguém que fique só uma semana, não tem problema. Não tem problema. Existe alguém alguns... que fique um mês já passa a ser um problema. Existe alguns sinais de alerta, por exemplo, Sim. que nos leva a pensar em alguma doença mais grave associada à dor nas costas. Isso é muito importante. A gente chama isso de bandeira vermelha, né? Sinais vermelhos. Então, o paciente que tem emagrecimento associado, o paciente que não melhora a dor com repouso, o paciente que piora a dor à noite, o paciente tabagista, o paciente etilista, ou o paciente com distúrbio psiquiátrico grave. Então, tudo isso leva a nós a pensar em uma patologia um pouquinho mais grave, algo menos, entre aspas, benigno como causa da dor. Esse paciente precisa, mais do que os outros, de procurar auxílio médico precoce. No pescoço, o que acontece no pescoço? No pescoço, a grande maioria das vezes, as dores são musculares, né? Mas existe, por exemplo, a articulação entre as vértebras do pescoço, né? São chamados de facetas cervicais. Essas articulações são articulações como outra qualquer. Tem cartilagem como a do joelho, como a do quadril, e está sujeito à artrose. E essa artrose vai gerar dor, né? E existe tratamento específico para isso. Mas antes de fazer o tratamento, é preciso que se faça o diagnóstico. Doutora Natácia, também há problemas de homens que a procuram com dores por causa de varizes dói? Sim, varizes dor? doem. Tem Incomoda dor? bastante. Mas incomoda o bastante. incômodo, às vezes, é porque fica feio, né? O cara tem aquelas... Sim, são as duas coisas. Incomoda a parte estética mesmo, porque varizes é isso mesmo, são veias dilatadas nas pernas, tortuosas, mas o que os pacientes mais procuram em consultório é por conta da dor mesmo nas pernas, principalmente no final do dia. Mas não é uma dor como o doutor André se referiu a Não instantes, chega né? a ser uma dor, assim, não. É um desconforto, que, na verdade, chega até a uma incapacidade do paciente. As varizes chegou a ser considerada a 14ª causa de doenças que afasta o paciente do trabalho. Como leigo, eu ouço sempre dizer que eu estou com cansaço nas pernas. É isso mesmo. Os sintomas mais comuns, cansaço, peso, queimação nas pernas, Queimação inchaço. nas pernas. Inchaço, geralmente O no que é final do dia. queimação nas pernas? Isso. Me traduz, por favor. Os pacientes relatam isso mesmo quando chega na consulta. Quando a mulher leva. Quando a mulher leva, faz a mulher também. As varizes Ou a própria mulher, né? é uma doença mais comum das mulheres. Homem tem, mas é uma doença mais comum das mulheres mesmo. E bem Mas prevalente. as mulheres procuram logo, ou não? As mulheres procuram logo. Geralmente, sim. Quando começa a aparecer já uns pequenos vasinhos nas pernas, igual a gente começou a falar antes da parte estética, elas já procuram. Mas uma grande maioria tem sintomas. Tem E homens também interna e têm. externa, tem diferença nisso?
Olha, as varizes são veias superficiais, que a gente chama. Na nossa perna, nas veias, tem o sistema superficial e o sistema profundo. As varizes são esse problema do sistema superficial. Mas tem umas veias internas, que a gente chama de safena, e elas podem estar comprometidas mesmo. Isso aí a gente consegue avaliar fazendo ultrassom Doppler, uma consulta com vascular bem detalhada, conversando com o paciente, uma boa conversa, um bom exame físico, a gente consegue explicar para o paciente Esse melhor. nome que a senhora falou aí é muito famoso, né? Porque a safena é a que usa para fazer Isso no coração. é uma queixa muito comum, é a preocupação dos pacientes. É. Porque quando essa veia está comprometida, a nossa indicação é cirurgia, fazer a retirada dessa veia. E aí os pacientes se preocupam, a primeira pergunta, eles relutam, é por conta disso. Falam, mas não é a veia do coração? A safena, então, é uma veia que está na perna, mas os cirurgiões cardíacos podem usar ela para fazer um substituto no coração. Quando o paciente tem infarto, as artérias do Já coração fiquei estão preocupado. entupidas, tudo. Já fiquei Ou seja, se preocupado. por acaso, então, a gente fazer a retirada dessa veia, eles têm outras alternativas, caso Sim. precise abordagem. Mas a pra safena isso. é a mais famosa. A safena acaba sendo a mais famosa mesmo, a mais Os difundida casos, mesmo. parece, mas a pergunta que eu faço, os casos de varizes em homem e em mulheres são semelhantes ou Isso. não? São semelhantes. Porque homem não... São semelhantes. A doença é a mesma. Homem é dentro da síndrome super-homem. de insuficiência venosa crônica, né? Mas é a mesma. Nas mulheres acaba sendo mais comum por conta da parte hormonal que tem relação, por conta da gestação, gravidez também tem relação. Então acaba sendo mais comum em mulheres, mas é a mesma doença nos homens e nas mulheres. Em geral, é justamente isso. Depois que a paciente tem uma alteração hormonal, mas principalmente depois da gravidez, que começam a aparecer algumas queixas. Por conta do aumento do volume abdominal, acaba tendo uma dificuldade no refluxo, na volta do sangue para o coração. E esse retorno venoso que a gente chama, acaba que às vezes perdura depois do período pós-parto, né? E aí a gente acaba entrando na área um pouquinho do vascular, pedindo um ultrassom com Doppler, né, dos membros inferiores e encaminhando para o colega. Isso, né? esse trabalho que você faz é muito ajuda bastante mesmo. Geralmente, a maioria das pacientes gestantes, elas são bem orientadas, todo mundo encaminha para a gente fazer essa avaliação. Porque durante a gestação, a gente não vai fazer nenhum procedimento mais invasivo, não vai fazer cirurgia, nem tem necessidade também. E por conta que a doutora Karina também falou, é isso. Enquanto o bebê está desenvolvendo, tem essa compressão da veia que dificulta a chegada do sangue no coração. Depois da gestação, alguns casos, algumas veias que dilatam, podem até melhorar. Por isso que a gente espera um pouquinho. Algumas acabam ficando mesmo. Elas E a se gente, recuperam? algumas recuperam. E algumas remanescentes, a gente faz uma abordagem cirúrgica, conversa com a paciente, Doutora melhor tipo Karina, de a senhora tratamento. fez uma observação aí sobre o momento de gestação, em que, né, tem essas dificuldades para a mulher. Existe o ponto de ter que procurar o doutor André, porque fica com consequência na coluna, há reflexos na coluna? Alguns poucos casos, sim. Existem algumas pacientes, por conta do crescimento abdominal, a gente tem uma modificação da estrutura da coluna. Para que a gente não tombe, então, acaba acontecendo uma como é que eu posso explicar? Uma forma, a coluna fica em outro formato para que a gente consiga manter a estática de ficar de pé. E, com isso, algumas pacientes não retornam totalmente ao seu estado normal. Então, às vezes, existe uma compressão do nervo, né? Em geral, o nervo ciático é um dos que é bastante acometido, mas existem outros nervos que podem dar parestesia. Parestesia é uma sensação de formigamento, não é frequente na gravidez, mas existe, e aí a gente acaba precisando... Estamos falando de exceções, de né? exceções, isso é totalmente uma exceção. Em geral, tudo que acontece durante a gravidez, ela retorna ao estado normal, né? A gente fala que a gravidez ela não é uma doença, né? Ela é um período que tudo se modifica na mulher, então é um período muito especial em todos os aspectos, tanto do ponto de vista emocional, psicológico, mas também físico. O físico é o que mais pega para algumas pacientes, porque são muitas modificações. As dores são resquícios que às vezes podem ter em algumas poucas pacientes. Doutor André, é uma situação de momento apenas, né?
Eu concordo com a Karina, é uma coisa menos frequente, né, a grávida evoluir com dor crônica. Claro que existe casos, né, de hernia de disco, às vezes dores pélvicas secundárias ao próprio parto, tanto cesariana quanto parto normal. Já tem estudos mostrando que a incidência de dor pélvica pós-parto é a mesma em cesariana e em parto normal, embora seja por causas diferentes, né? Mas, graças a Deus, felizmente, são poucas pacientes que evoluem com esse tipo de quadro. Doutor Rafael, a gente começou, o Gente que Fala aqui, fazendo referência ao momento que nós temos dessa abundância de animais de estimação, né? E parece que é muito normal, parece que é tudo muito simples, parece que as pessoas não têm que ficar atentas a cuidados especiais. É dessa forma? Esse que é um grande problema. O animal, como a gente comentou, faz parte da família hoje em dia. É tratado como tal. Como um filho, como uma companhia, às vezes de uma pessoa sozinha, mais ou menos. A maioria das vezes com idosos. O que acontece? Esses animais precisam de cuidados, senão eles podem ser transmissores de doenças. Das famosas zoonoses, que são as doenças que são traçadas por seres humanos. A gente comentou agora sobre as vacinas de HPV, você falou, Zancopé, das vacinações dos animais. Infelizmente, a única vacina que se faz contra os animais é a vacina de raiva, porque teve um surto há muitos anos atrás, é uma doença sem cura, tanto para o animal quanto para o ser humano. Então, o governo acabou tendo a atitude de fazer campanhas de vacinações, que às vezes são falhas, mas conseguiu controlar nos animais essa doença. Infelizmente, existem outras zoonoses muito comuns. Leptospirose, porque tem muitos animais ainda que têm contato com ratos. Às vezes até próprios parasitas, que os animais acabam entrando em contato quando passeiam, se lambem nas partes íntimas, lambem o proprietário nos olhos, na mucosa da boca, ou se tem alguma ferida na pele. É a velha história de dar beijinho no cachorro, dar beijinho no gato, é isso? Exatamente. É um ato de carinho, mas às vezes, se o animal não é bem cuidado, ele pode transmitir alguma doença. Esses animais que tem nas residências, nos apartamentos, são extremamente bem cuidados. São. Mas ainda esses oferecem perigo. Oferecem porque passeiam mais a parte de parasitas, mas se a vacinação está em dia e você leva a cada 6 meses, no mínimo, o animal, ou qualquer presença de sintomas para o veterinário, e você vai ter bons cuidados, vai vermifugar, e a chance de você contrair qualquer doença, ou qualquer alergia, micoses, aí diminui bastante, a incidência cai muito. A gente se referiu o senhor fez aí o detalhe sobre isso, na vacinação contra a raiva dos animais. É agora, né? Estamos chegando nessa... É agosto. Agosto é o mês do cachorro louco. Ficou famoso o mês do cachorro louco, porque foi o mês instituído para a campanha. Exatamente. Né? Mas existem outras vacinas, então, que os donos de animais de estimação devem cuidar? Existem. Existe a famosa V10, que é uma vacina que protege contra alguns tipos de leptospirose, a V8 também, e outras doenças que também levam o animal a óbito, né, mas não tanto zoonoses. Existe contra a giardia, que é um parasita. Falando em zoonoses, né? Como é que chama? Sobre um parasita chamado giardia, que também tem bastante em ser humano. E tem uma que ainda o pessoal não vacina muito ainda, Zancopé, que é da leishmaniose, que é uma doença que está vindo com tudo. Já tem uma casuística grande. E são doenças que também, assim como a raiva, podem levar a óbito. É dessas doenças que a gente despreza porque acha que já está sob controle. Exatamente. E aí esse desprezo pode ter consequências graves. Gravíssimas, até o óbito. Até o óbito. Sim. Mas quando eu volto a insistir, né? Quando eu vejo as pessoas nas ruas, vejo as pessoas nos apartamentos, nas casas, aquele lugar todo com seus animais de estimação, e um carinho tão grande, um mimo. Também tem os cãezinhos em casa, doutora Karina? E o nosso cuidado também é com os gatos, né? Aí na parte da gravidez. Exatamente, da toxoplasmose, exatamente. Porque, coitado, o gato ficou sendo o grande vilão. Porque a toxoplasmose, que é uma doença que passa para o ser humano, ela pode causar um aborto. Na verdade, é ter malformações. Exatamente. Então, o nosso cuidado, quando o paciente chega no pré-natal, a orientação é a gente verificar quem que tem gatos na família, se a sogra tem gato, se a mãe tem gato, para a gente evitar... Logo a sogra. Então, na verdade, entra todo mundo. No meu caso, eu tenho até o meu caso da minha sogra mesmo, que a gente teve que ficar um pouco distante e com maior carinho. Mas é uma questão realmente que os gatos viraram os grandes vilões mesmo da história, porque eles
podem transmitir. E aí podem dar uma série de malformações até o aborto. Então, o cuidado de realmente não mexer nas fezes do gato, né? Na caixinha de areia. Na caixinha de areia, exatamente. Então, são alguns cuidados que na gravidez tem específico, mas eu acredito que tenha do dia a dia, né? Do ser humano, a gente tem que tomar certos limites. Exatamente. Mas a incidência não é em 100% dos gatos da toxoplasmose. O gato não... É interessante, né? A gente está falando de animais de estimação e a gente imagina logo o cãozinho, né? Isso. E o gato é preterido nessa história, mas é também um animal de estimação frequente. Frequente e com crescimento gigantesco dentro das casas. Porque é um animal que é mais independente, digamos dessa forma. Você sai para trabalhar, muitas pessoas ficam o dia inteiro fora de casa, e é um gato que o gato não dá tanto trabalho que nem um cachorro, se você for pensar em termos de fazer barulho, de urinar na casa toda, destruir a casa destrói. Né? Tanto quanto. Arranha o sofá, né? Ou mais. Isso não dá para dizer. Né? Mas no caso da toxoplasmose em si, são mais gatos que têm acesso à rua. Isso. Não é? Porque gato gosta de passear bastante, ainda mais no período noturno. Então ele sai, tem contato com tudo que não deve e quando volta, é bem possível que tenha essa doença. Interessante essa questão de gato. Eu não sou muito chegado a gato, eu adoro cachorro, né? Uma coisa cultural, se a gente for perceber, até nos filmes infantis, os gatos são usualmente vilões, né? Exatamente. É que é o malvado, é que apronta para o cachorro, que apronta para a família. Então, culturalmente, a gente cresce vendo os gatos como vilões. Até por isso ele tem um pouquinho mais de resistência, mas como o Rafael falou, cada vez mais tem gente tendo gato, né? Exatamente. O cachorro ainda é o favorito, não tem jeito. Doutor Rafael, detalhe, aqui na porta da UTV, onde a gente mora, tal, as pessoas saem com o cãozinho para... Vamos colocar o cãozinho. Não vi nenhum gato em coleira. Isso é difícil. Mas poucos, isso é difícil. Mas as pessoas saem com o seu cãozinho e todas levam. Tem até os lugares para colocar o plástico, né? Para retirar as fezes. Mas e o xixi do cachorro? Ninguém se preocupa com isso. O xixi tem que acabar... Se for na grama, não tem o que fazer. Mas também... não tem como se preocupar. Agora, se forem calçadas, aí tem que fazer a higiene da calçada. Sim. Por exemplo, nas clínicas ou no hospital onde eu trabalho, aí nós fazemos com produtos adequados para evitar doenças. As pessoas não dão importância a isso. Nenhuma. Todas fazem pose para recolher as fezes. Exatamente. Não, fazem pose quando vão retirar as fezes, mas o xixi... Ninguém leva a garrafinha de água, né, para jogar depois, pelo menos para dar uma diluída. Essa é uma cultura que talvez... Se começar a sair com garrafa de água, sabão e pó e uma vassoura. Seja assim. Acho que não precisaria tanto, mas uma garrafinha d'água já resolveria? Já resolve, mas também não é para tanto, né? As pessoas ficaram... Saiu uma notícia há pouco tempo de uma idosa que quase veio a óbito, não foi no Brasil, devido a uma bactéria, né? Que foi transmitida devido à lambida do animal, do cachorro que ela tinha. Foi muito difícil o diagnóstico, porque não são doenças... Normalmente nem o próprio dono pensa que pode ser contrair uma doença do animal que ele trata tão bem, ao modo dele pensar. Então, tem que ficar sempre de olho e fazer visitas periódicas ao veterinário. Né? Isso é muito importante. Ok, nós vamos ao intervalo, retornaremos em instantes com o Gente que Fala. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente.
Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Olá, eu sou Jaqueline Meirelles e convido você a participar do meu programa e assistir toda quinta-feira, a partir das 21 horas, o Plano B com Jaqueline Meirelles. É um programa super bacana que vai falar sobre autoestima, bem-estar e saúde. Toda quinta, aqui na UTV. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Doutora Karina, aqui a ginecologista doutora Karina Amar, a cirurgiã vascular doutora Natácia Pádua Domingues, o médico veterinário doutor Rafael Ramoui e o intervencionista doutor André Mansano. Quando eu falo só intervencionista, tá certo, doutor André? Médico intervencionista. Na verdade não, porque não vão entender que é relacionado à dor crônica, né? Sim. Seria médico intervencionista da dor. Intervencionista Embora da seja dor. um termo, Falto da dor. É um termo que... Mas é preciso que se esclareça cada vez mais a população. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar num médico intervencionista da dor, especificamente. Muito prazer. Doutora Karina Márcia da Lapa pergunta à senhora se a vacinação de adolescentes contra HPV pode estimular iniciação sexual precoce. Não, eu não acredito isso. Na realidade, o que a gente sabe é que é como se fosse fazer parte do calendário vacinal. Então, não é porque você vacina a filha para a hepatite B que está no calendário, é porque vai ter uma DST também, que a hepatite B ela é uma DST. Então, no caso, se eu estou vacinando para hepatite B no calendário vacinal, é a mesma coisa. O HPV vai entrar como calendário. Esse é o correto, né? Então, não por conta disso a gente vai estar falando mais a respeito da relação sexual, e sim prevenindo a doença de primeira base e depois, quando for no ginecologista, conversar a respeito da relação sexual, do ato sexual e das DSTs como uma prevenção secundária, que então seria para como a gente usar uma camisinha, como fazer outros métodos para essa prevenção. Mas não, são duas coisas distintas. Uma pode entrar realmente como se fosse do calendário. Ninguém explica tanto sobre nem sífilis, nem hepatite B, nem uma série de outras coisas, febre amarela e tudo, que são doenças não só sexualmente transmissíveis, mas outras que a gente acaba prevenindo na infância. Doutor André Jaime do Jardim Bonfilholi, há algum componente genético hereditário na enxaqueca e nos diversos graus de cefaleia? Não sei nem se é tua área. Assim, minha área também do neurologista, sim, há um papel... Dor de cabeça também, enxaqueca. Há um papel não hereditário, mas genético importante na enxaqueca, né? Então, filhos de pais que têm enxaqueca, com certeza, têm mais chance de desenvolver o problema, né? Sem dúvida nenhuma. Doutora Natácia, Daniel da Sé, qual o efetivo benefício da ingestão diária de analgésico infantil no sistema vascular? Certo, Daniel. Mas é uma pergunta boa. Assim, o analgésico ele vai ter um efeito imediato, só em relação à melhora da dor, mas não
tem efeito como tratamento. Aí tem que passar por uma avaliação para a gente ver as diversas formas de fazer o tratamento das varizes, das dores nas pernas. O analgésico seria como tapar o sol com a peneira, mais ou menos. Retira a dor na hora. Quando ele Mas falou não- analgésico infantil, me veio à cabeça o AS infantil, né? Eu também. Talvez Me veio seja. na Isso, prevenção realmente entendi. de cardiopatia. Mais ou menos isso também. No caso das varizes, o AS é discutível, não tem muito efeito, não. Sim. Tem outros tipos de doenças vasculares, mas na parte arterial, que é importante essa investigação também, que nesse caso o analgésico infantil, então a AS vai ter um efeito melhor, com indicação médica, não tentar não fazer essa automedicação. sim. Todos aqui são jovens, mas quando chegar na minha idade, o primeiro médico que for fazer a consulta, o primeiro geriatra que foi, ele fala assim, tome um AS infantil diariamente. Mas qual é? Docinho. Qual é a indicação no caso, então? Tá, o AS, ele tem um efeito... Não é a área de nenhum de vocês, Tá, mas não, mas- estou perguntando. Né? Eu vou explicar mais ou menos o que a gente Por usa favor. na área vascular. Ele é um antiagregante plaquetário. Sim. Ou seja, ele... Vou simplificar para a senhora. Ó, toma o AS infantil que afina o sangue. Mas, assim, a grosso modo... A linguagem Na linguagem popular é leiga isso para mesmo. vocês é assim. É isso mesmo, porque a nossa coagulação, a gente tem umas células que chamam plaquetas. Elas que formam coágulos quando a gente machuca, sim. faz toda essa parte de coagulação. E a OS tem a ação nessas plaquetas. Então, com o tempo, na circulação das artérias, vai acumulando placas de gordura e vão aderindo coágulos nessas placas de gordura. O AS ele pode diminuir essa agregação plaquetária nos coágulos. Mas pode ter consequências, como a senhora disse, quando há um corte e tal, pode ter consequências de... É mínimo. Na não. dose que é dada de 100 miligramas, Não tem nada. Não tem nenhuma contraindicação. Como é que é? assim. Gostosinho? O AS infantil, O que é o AS rosinha, infantil, gostosinho. Rosinha, é muito comum, né? Criança. Eu lembro É quando era criança. gostosinho? Eu fico mais preocupado com criança achar isso em casa e Isso, ser é muito gostosinho comum. tomar vários, Qual né? é? Como bala. Né? Qual é a... Sangramento, né? Sim. O mais É muito importante bom mesmo, esclarecer isso, É. porque todo gostosinho, mundo né? tem. Todo mundo fica o pode. alerta de medicamentos casa. sempre longe. Em De casa criança. o Fora vovô, do acesso de criança, Em casa o vovô sempre tem uma caixa de AS Tem. infantil. Aí a criança acha. Qual é o problema disso? O problema de ingerir muitos É porque a AS criança é infantis gostosinho, a criança vai gostar. é principalmente docinho. sangramento e problemas intestinais e problemas renais. São os Ninguém principais. chama atenção para isso. É muito grave, na verdade. Né? Então pode ter até sangramento estomacal, por exemplo, com hemorragia grave. É possível. Sem né? saber o que for. Sem saber o que É a for. balinha que está chupando. Várias, né? Sim. Pode em excesso, É possível. sem dúvida e alguma. é perigoso. Mas isso vale para todos os remédios, né? Porque Perfeito, o vovô ele vai estar com vários, né? Vai ter uma Não caixinha só com cheia. AS, Sim. né? São Aí vários. descobre Cada aquela um balinha deles vai dar um gostosinha. problema. Então, para a O criança, vovô tem realmente... aquela balinha gostosinha ali, E até para É que esse animais, é mais né, Fel? gostoso, Então, para né? animais, ainda bem que você falou Eu isso. tenho um né? amigo que o cachorro dele achou numa caixa ali no chão alguns comprimidos e tomou antihipertensivo, remédio para o estômago. Não, é terrível. A gente se depara diariamente com problemas. Você quer ajudar seu animal. Ele está com dor. Porque a gente tem também muitos problemas de dor crônica em animal, porque o diagnóstico acaba sendo um pouquinho mais difícil. Quando o proprietário traz, já está num grau muito avançado. Então, ele quer ajudar e dá o famoso diclofenaco, para não falar o nome, Nossa. o paracetamol, que são medicações, na verdade, proibidas para o animal, que podem dar em 2, 3 comprimidos e você pode levar a óbito. Esse é o por fazer conceito úlcera de gástrica. automedicação que o Não, brasileiro a gente tem de bate sobra. muito na tecla Mas- para nunca medicar o animal por conta. Medicar animal, assim, eu vou lá e dou um analgésico para ele. É muito frequente. Isso é muito frequente. Muito frequente. muito E aí, frequente. quando chega, às vezes a gente não tem muito o que fazer. Sim. A gente, lógico, faz todos os procedimentos necessários, consegue salvar a grande maioria, mas tem casos que já chegam, infelizmente. Doutor Rafael Fernanda da Pompeia, quais os primeiros sintomas de diabetes em gatos? Tem isso também? Tem? Diabetes em gatos? Tem. Cachorro também tem? Também tem. E o grande problema é que o diagnóstico, tanto em cachorro quanto em gato, eu vou focar mais no gato, porque foi a questão, Sim. é muito difícil. Né? Porque você só percebe já quando você já está em um caso de hiperglicemia, uma cetoacidose diabética, que nem o ser humano, né? Mas você só percebe dessa forma. Então, normalmente você percebe por emagrecimento do animal, ou quando você vai ver na caixinha de areia, a urina, você vê que não está dissolvida da forma igual, está com
gruvos de areia, né, com pedrinhas Sim. que formou por causa dessa excesso de proteína e glicose na urina. Então, e às vezes você já percebe quando já evoluiu até para um problema renal junto, em Sim. conjunto. Então, uma halitose muito, que é um cheiro muito forte na boca do animal. E também percebe a visão um pouquinho turva, o olho bem mais opaco. Esses são os sinais mais fáceis de identificar um começo de diabetes em gatos. Eu eu quero, na verdade, saber um pouco mais. A gente Lógico. tem que fazer alguma prevenção? Existe algum rastreio para animais, gato e cachorro, por exemplo? Sempre bom. Lógico, quanto mais idade, é sempre bom trazer com maior frequência ao veterinário. O exame de glicemia é igual ao nosso. Igual ao nosso. Sim. Né? De repente, um hemograma. Mas existe também. uma frequência disso? Por exemplo, Mas que nem no parte- ser humano? Furar a né, patinha fica- do animal para ele Exatamente, colocar lá. exatamente. Mas... Cada 4 meses. A cada Sim. 4 Puxa. meses a gente vai. relativamente Porque bastante eles frequente. envelhecem muito mais rápido do que a gente. Então, um gato, mesmo que ele tenha uma duração de vida já entre 16 anos, 18, a gente costuma pegar bastante, com 9, 10 anos, dependendo da espécie do gato ou da forma como ele foi tratado, a alimentação que ele teve durante a vida, isso também influencia bastante. Aí a gente já pode começar a pensar no animal chegando como um idoso. Então já é bom fazer esses exames de check-up a cada 4, 6 meses no máximo. Tem uma pergunta ali, eu não identifico quem ligou, mas é para a doutora Karina. Tem que abaixar aí, Pedro, que você deixa de jeito, eu não sei. Qual a sua... É Juliana de São Bernardo. Doutora Karina, qual a avaliação sobre o atendimento ginecológico do sistema público de saúde? Esse é um grande problema, né? Então, assim, o sistema público, ele tem um X de dinheiro, né? Que acaba tentando, como é que eu posso dizer, cobrir todo o atendimento, mas infelizmente ele não é eficaz. Muitas vezes porque dinheiro sai por outros lados, né? Eu sou da Santa Casa, de São Paulo, então a gente sabe o que a Santa Casa está passando, né? E realmente, infelizmente, isso acontece em todos os âmbitos da saúde pública. É um grande problema para a gente, não só na ginecologia, mas como um todo. Infelizmente, a população ela está sujeita, ela tem que tentar marcar a sua consulta. A grande vantagem é que, em geral, quando consegue marcar a primeira consulta, ela automaticamente ela vai ser reagendada os retornos. O problema é entrar no sistema, né? Então, muitas vezes a gente fala para a paciente, tem que colher o Papai Nicolau daqui a uns 6 meses, né? O preventivo do câncer do colo do útero. E aí ela fala assim, então, quando bater 5 meses, eu vou tentar encaixar, né, para marcar a consulta ou mesmo para passar com a enfermeira para poder fazer a coleta. Infelizmente, aí às vezes a coisa já está muito em cima da hora. Então, tem que tentar com antecedência o agendamento, para que aí, então, a pessoa esteja dentro do sistema, né, e possa ter as consultas remarcadas. Doutor Rafael, a gente fala de animal de estimação, e já disse isso aqui, a gente visualiza logo o cãozinho e o gato, né? Mas tem outros animais de estimação também que merecem a atenção. Sim, merecem bastante. Não sei se seriam animais domésticos o termo mais correto. Hoje em dia estão virando domésticos, Sim. né? É até uma especialidade que cresce muito na veterinária, que a gente chama de animais silvestres e exóticos, desde pássaros, tartarugas, lagartos, cobras, tem muitas pessoas que têm. O grande problema é que muitos têm devido ao tráfico de animais. Sim. Então, aí não... É muito aqueles difícil. camundongos, aqueles Também hamster, não é isso? tem gente que tem. Sim. Também tem gente que tem. Mas isso, alguns podem ser vendidos da forma legal. O grande problema por volta do tráfico é porque os animais não são cuidados, às vezes, da maneira correta, porque a pessoa tem medo de levar ao veterinário. E aí também são grandes transmissores de zoonoses. Inclusive, existem animais de estimação como cavalos. Parece que no município de São Paulo são cerca de 20 mil ou mais equinos que são tidos como animais de estimação. E eles Como também... um animal de estimação de um cavalo. Eu deixo ele em casa, eu monto, Exatamente, às vezes até usado para animal de tração, animal de trabalho, Sim. né, com carroças que a gente vê. O grande problema é que ele também transmite uma doença muito perigosa, é o mormo, que também é uma zoonose, que também pode levar a óbito e... Quais são os sintomas? Como é o nome da doença? Mormo. Febre, problemas intestinais, sangramentos, isso pode ser sintomas O do cavalo mormo. fica preguiçoso, eu já sei que ele tem algum problema. Não, o cavalo ele começa a ter emagrecimento, é terrível. E no ser humano são esses outros sintomas que eu listei Mas agora. é transmissível? Transmissível, por qualquer tipo de secreção.
Né? Todas essas doenças que a gente conversou, qualquer tipo de secreção, pode ter sangue, urina, fezes, secreção ocular, nasal, tudo pode ser transmissão da doença. Nós estamos em época de Olimpíada. Doutor André, sobre atletas. Atletas também, eles convivem ou eles reclamam de dores crônicas? Ambos. Os melhores só convivem. Mas, assim, o esporte de alto rendimento, de fato, ele é danoso para o sistema osteomuscular, né? Tem um estudo muito interessante feito com tenistas de 16 a 23 anos de alto rendimento. 31% com hernia de disco. 16 a 23 anos, eu estou falando. 31% com hernia de disco. 62% com disco intervertebral, que é o amortecedor que fica entre as vértebras da coluna, degenerado. Né? Então, o esporte de alto rendimento ele é danoso para o sistema osteomuscular. Então, é frequente. Esses atletas eles convivem com dores dia sim, dia também. Os esportes mais violentos para o atleta. O senhor citou o tênis. O tênis é... Cada esporte... Não é a violência do impacto. Do impacto. Né? Aliás, é a violência do impacto, mas não do choque. Né? Não do choque. Na verdade, cada esporte tem as suas lesões típicas. Né? Então, o tênis tem... O vôlei é ombro, com certeza. Ombro e no salto, na queda, né? Tornozelo e joelho. Né? Então, o vôlei é muito, muito desgastante também. Futebol é mais trauma mesmo, né? Sim. Mais lesões de joelho, mais traumáticas. Contato, né? Tênis, mais lesões de coluna pelos movimentos que faz de extensão das costas, flexão, rotação, que são muito frequentes, né? Cada esporte tem as suas lesões típicas, na verdade. Mas todo esporte de alto rendimento está associado a lesões osteomusculares, com certeza. O senhor disse que os atletas aprendem a conviver? Os atletas de alto rendimento, sim. Né? E há, inclusive, uma liberação de endorfina durante o exercício, que é um potente analgésico produzido pelo próprio corpo, que acaba mascarando um pouco, aliviando um pouco essas dores. Né? Então, os corredores, por exemplo, eles têm uma liberação de endorfina absurda. Né? Aqueles corredores que correm 42, às vezes 90 quilômetros, eles relatam, depois de um certo tempo, está com dor, não sente mais nada. Né? Só depois que para que começa a sentir. Né? Uma espécie de apneia. É uma espécie de apneia. Uma espécie de doping natural, sim. digamos assim. Existem, inclusive, pessoas que são, entre aspas, viciadas psicologicamente nessa sensação da liberação de endorfina causada pelo exercício físico. Né? No pentatlo, no decatlo, esses são campeões. Super atletas. Super atletas, né? Conviver com a dor, essas coisas todas. Ultramaratonistas. Eu tenho amigos que correm 100 km, 150 km. E as coisas que eles mais gostam de ouvir é: você é doido. Eles adoram ouvir isso. Mas isso está ficando cada vez mais frequente no consultório também, né? Então, o excesso, né? Então, a mulher acha, no meu caso, como ginecologista, a gente atende as mulheres, então, a mulher acha que tem que fazer quanto mais exercício, melhor. Então, não é bem assim. Existe um limite para tudo, né? Senão a gente acaba entrando no ponto dos atletas profissionais, né? E que tem uma série de problemas, mas ninguém conta, né? Então é um pouco camuflado só quando aparece alguém na mídia, né? Então... Doutora Natácia, e no caso de varizes, o esporte é indicado? Sim, o esporte é indicado. O que a gente está falando é muito indicado, na verdade. Que tipo de esporte eu posso praticar se eu tenho problema de varizes nas pernas? Todos os tipos são indicados, não tem nenhuma contraindicação. Caminhar, os mais correr, importantes, caminhada, corrida, excelente, e exercícios que trabalham a musculatura da batata da perna, da panturrilha. A gente, cirurgião vascular, a gente chama a panturrilha, a musculatura da panturrilha como o segundo coração que a gente tem no corpo. Sim. Porque as veias, elas carregam o sangue do pé para o coração, de baixo para cima para continuar circulando. E como é contra a gravidade, então as veias têm uma tarefa difícil de fazer esse trabalho certinho. Fazer o sangue subir. Por isso que as musculaturas, os músculos da perna que comprimem e ajudam nesse retorno venoso. Fazer atividade física, então, estimula a circulação. O pessoal pergunta bastante também em relação a subir escada, medo de subir escada, que vai dar varizes nas pernas. Acaba sendo o contrário, até como uma atividade física mesmo. Subir, movimentar a planta do pé, a batata da perna, ajuda na circulação das veias. Então, escada é um exercício muito intenso. É um exercício, então ajuda bastante mesmo. Intenso. Ajuda, não precisa. Então é bom. Quem sobe, como é que é? Quem sobe 3 andares todos os dias está praticando um exercício se puder, vigoroso. Por exemplo, evitar o elevador e preferir a escada, tudo isso é ótimo para a circulação mesmo. O sedentarismo é um dos fatores de risco para ter as varizes. Ok.
Doutora Karina, agora nós teremos distribuição recorde de preservativos por causa da Olimpíada. Só distribuir preservativo. Qual é a análise que a senhora faz numa campanha desse tipo? Só distribuir não vai levar a lugar nenhum, né? A gente Sim. tem que realmente Quando divulgar. distribui aqueles que têm o emblema do evento, né? Ninguém usa. Ninguém porque usa, acha bonitinho, né? Ainda vai guardar, guarda. né? Souvenir. Souvenir, funciona como souvenir. É importante, na verdade, a gente não só distribuir, mas orientar a população. Muitas vezes orientar o uso, orientar de não guardar na carteira, que é o lugar quente. Então, tem alguns cuidados que são importantes Como é que é? que a gente saiba. A camisinha, ela tem alguns cuidados, né? Sim. Então, a primeira delas é como a gente guarda. Ela não pode ficar em nenhum ambiente muito quente, né? E a carteira, principalmente do homem, né, que coloca na região glútea, né, no bumbum, Sim. né, no bolso, e acaba podendo prejudicar realmente a validade dela, né? Mas é o lugar mais discreto que tem para guardar. Então, mas Então, aí era melhor na deixar, carteira. na cômoda do quarto e aí depois levar uma de vez em quando, mas não aquela camisinha que passou o ano inteiro ali, né? O filetinho inteiro, né, cara que guardado. guarda uma camiseta durante um ano. Aí é né? muito triste, mas às vezes guarda uma cartelinha por umas 3 semanas, camisinha de um mês, de repente, Não, né? mas a Estimação, né? De estimação, Mas pode a ser. E pessoa aí que- acha que vai dar sorte, dá outro tipo de sorte. Quem Então, guarda uma camisinha durante um ano na mas carteira, a gente tem uma série só se de for como coisas. souvenir. Então guarda na carteira, fura, depois de 9 meses procura a doutora Karina. Exatamente, aí eu vou ter outra paciente. Mas é um cuidado, e mesmo como abrir, né? Muita gente abre, né? Com o dente, e isso acaba rompendo a camisinha, né? Além do que tem que se informar como ser colocado. Isso eu não acho muito certo ser colocado em mídia de uma forma ampla que tenha crianças e adolescentes vendo, porque aí sim eu acho que você está estimulando ao ato sexual, como a outra espectadora ela nos questionou, né? Mas sim a orientação tanto das escolas ou da mãe para o filho, da mãe para a filha, né, do profissional médico que atender, poder orientar como colocar, o que fazer frente à distribuição, porque só distribuir não serve para nada, né? A gente tem que orientar mais, né? Doutora Natácia, rapidamente, nós estamos no final do Gente que Fala, pessoas com varizes e que viajam de avião. Qual é o cuidado que tem que ter? Não só as pessoas que têm varizes ou tendência para varizes. Geralmente, viagens prolongadas de avião é um fator de risco para a gente ter trombose nas pernas, porque a gente fica muito tempo parado. Igual aquele retorno venoso que a gente estava explicando anteriormente, do sangue ter que circular, ter que voltar ao coração. O sangue, muito tempo parado, ele é mais fácil de coagular. Forma um coágulo, entope a veia, e isso é a trombose. O grande medo da trombose também do pessoal é o risco de um pedaço desse coágulo ou coágulo inteiro desprender, entrar na corrente sanguínea e parar no pulmão, que é a embolia pulmonar, que a gente chama. Então, viagens prolongadas, é muito importante usar uma meia elástica, dar uma voltinha de hora em hora, assim que autorizado, o pessoal autorizar, dar uma voltinha no avião, senta, ficar mexendo as pernas, evitar ficar durante toda a viagem com as pernas paradas para baixo. Tem um endereço que a gente possa localizá-la, doutora Natácia? Tem sim, tem o meu site, Sim. doutoranatácia, com TH e 2 S.com.br. Doutora Natácia, eu Isso. localizo a senhora. Isso, E localiza, sim. a sociedade que a senhora participa, a Sociedade Brasileira Isso, tem o site da sociedade também, que o pessoal pode entrar, tem bastantes informações Qual sobre é o tudo. site? sbacv.com.br. Sociedade Brasileira de Isso, Angiologia Sociedade Brasileira de Cirurgia Angiologia e Cirurgia Vascular. Tem todas as orientações também no meu site também sobre esses temas, varizes, tromboses, tratamentos, diagnóstico. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, foi um prazer. Doutor Rafael, tem uma forma de localizá-lo? Tem. O site está em construção, então agora é mais fácil achar pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook. É só procurar pelo nome Rafael Ramaui. É difícil, né, o sobrenome, mas dá para achar. E aí lá tem todas as informações, também dicas sobre cuidados, pets e o que precisar. E dá para entrar em por contato. ter vindo ao Eu que nosso agradeço. Gente que Zé Fala. Café. Doutor André Mansano, como eu localizo o senhor? Temos o Sem site, ter dor. só para conversar. Temos o site da clínica, é www.singular.med.br,
E tem o Facebook, que é www.facebook.com/medicina da dor, onde eu coloco semanalmente, quase a cada 2 dias, informações importantes sobre dor crônica. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Doutora Karina Amar, como eu a encontro? Pelo site www.karinaamar.com.br. Karina com K, amar do verbo amar mesmo, tudo junto. karinaamar.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.